Para começar, vamos entender o que são os graus de liberdade. Os graus de liberdade são dados obtidos a partir do número de amostras de um experimento menos 1. Para entendermos melhor, vamos utilizar uma analogia. Vamos somar três números quaisquer que resultem em 16. Podemos escolher livremente os dois primeiros termos. Já o terceiro deverá ser um número específico para que a soma esteja correta. Se escolhermos 5 e 3 para os primeiros números, o terceiro valor será obrigatoriamente 8. Assim, para três números, temos 2 graus de liberdade. A distribuição Q² é uma particularidade da distribuição gama, quando esta possui parâmetros α igual a meio e r igual a n sobre 2, sendo n o grau de liberdade da função. Aqui podemos ver como a FDP do Q² é calculada. E aqui o seu gráfico. Podemos ver como o formato muda de acordo com o aumento do grau de liberdade. Sua função de distribuição acumulada é calculada da seguinte forma. E aqui temos o seu gráfico, conforme o aumento do grau de liberdade novamente. O valor esperado ele vai ser igual ao grau de liberdade da função, enquanto sua variância vai ser 2 vezes o grau de liberdade. E seu desvio padrão, raiz de 2 vezes o grau de liberdade. Na distribuição de t_student, a FDP da função é dada da seguinte forma, sendo V o seu grau de liberdade. Aqui temos o gráfico, conforme o aumento do grau de liberdade podemos notar que ela se aproxima de uma normal. Aqui temos sua função de densidade acumulada. E o seu gráfico da função acumulada. Seu valor esperado é igual a 0 e sua variância é igual ao grau de liberdade sobre grau de liberdade menos 2, somente para grau de liberdade maiores que 2. A distribuição F-Snedeker ou Fish-Snedeker é uma distribuição muito importante para a análise de inferências estatísticas da variância. Ela é uma distribuição não negativa e assimétrica à direita. A FDP da distribuição F-Snedeker é dada pela seguinte função. A função é dada pela razão de 2Q², em que m e n são os graus de liberdade. Mas fique tranquilo, pois não a utilizaremos para os cálculos de probabilidade. As curvas são caracterizadas de acordo com os graus de liberdade do denominador e do numerador, respectivamente n e m. Quanto maiores os valores de m e n, mais nos aproximaremos de uma normal pelo teorema do limite central. Podemos também calcular o valor esperado dessa distribuição. Ele é calculado pela seguinte forma, lembrando que n são os graus de liberdade do denominador. O valor esperado só poderá ser calculado para funções com n maior que 2. Além disso, podemos calcular a variância dessa distribuição. Ela é calculada pela seguinte fórmula, que também apresenta uma restrição, só pode ser calculado para funções com n maior que 4. Quando desejarmos comparar variações de duas distribuições, podemos utilizar o teste F. Ele utiliza o teste de hipótese para verificar uma suposição. O teste F compara o valor de V encontrado a partir da seguinte fórmula com o valor P encontrado na tabela F para seus devidos graus de liberdade. Então, se obtivermos V maior que C, valor da tabela, deveremos rejeitar a hipótese nula. Vamos agora ao teste de hipótese. Hipótese em estatística é uma suposição formulada a respeito de parâmetros de uma distribuição de probabilidade de uma ou mais populações. Esta hipótese será testada com base em resultados amostrais, sendo aceita ou rejeitada.
chamamos de H0 a hipótese nula, ou seja, a hipótese que colocaremos à prova, e H1 a hipótese alternativa, que é o complementar da hipótese nula. Exemplo de hipótese nula. Desvio padrão 1 é igual ao desvio padrão 2. Caso concluirmos no teste de hipótese que H0 deve ser rejeitada, é o mesmo que concluirmos que H1 é aceita. Já se H0 for aceita, estaremos concluindo que H1 é falsa. Dentro do teste de hipótese, temos o nível de significância, que é a probabilidade máxima de rejeitar a hipótese nula. Se, por exemplo, utilizarmos o nível de significância de 5%, a hipótese nula só será rejeitada se o resultado da amostra for tão diferente do valor suposto que a chance de estarmos errados é de no máximo 5%. Pelo fato de estarmos usando resultados amostrais para fazermos inferências sobre a estatística da população, estamos sujeitos a erro. Temos dois tipos de erro, o erro alfa e o erro beta. O primeiro é quando rejeitamos a hipótese nula, sendo ela verdadeira na realidade. Já o segundo é quando aceitamos a hipótese nula, mas na realidade ela é uma suposição falsa. Vamos à resolução agora de um exercício utilizando o método de teste de hipótese quadrado. No exercício, podemos ver desejado testar a eficácia do medicamento AZT no prolongamento da vida dos pacientes com AIDS. A hipótese nula significa que os resultados obtidos no grupo de controle são iguais ao do grupo tratado. A hipótese alternativa, os resultados obtidos são diferentes do grupo tratado. Aqui podemos ver na tabela onde estão localizadas as incógnitas, de acordo com a fórmula do Q quadrado, e vamos resolvendo. Aqui notamos que o resultado é 15,017 e o grau de liberdade é igual a 1. Procurando o valor na tabela, notamos que não existe esse valor, porque ele vai estar mais à esquerda. Essa tabela nos mostra, em cima, a probabilidade desse evento não ter ocorrido ao acaso. É o contrário da tabela do valor P. Ou seja, podemos aqui notar que a probabilidade do evento ter ocorrido sem ser forma do acaso é maior que 99,9%. Ou seja, o valor P é menor que 0,001. Isso significa que o valor P é menor que a significância estipulada, que normalmente é adotada como 5%. Então, rejeita-se a hipótese nula e aceita-se a hipótese alternativa, que é exatamente que o uso de AZT prolonga a vida dos pacientes com AIDS. Agora, no exercício TED-Student, uma empresa deseja saber se um novo medicamento à base de tianeptina tem efeito no tratamento contra a depressão. A tabela a seguir vai estipular o nível de depressão dos pacientes ao fim do tratamento. Primeiramente, temos o levantamento das hipóteses, sendo a hipótese nula não há relação entre o tratamento e o nível de depressão, e a hipótese alternativa há relação entre o tratamento e o nível de depressão dos pacientes. Aqui temos os dados do problema. E aqui a fórmula do TED-Student, do teste. Substituindo os valores da tabela na fórmula, chegamos ao T de 2,738 e o grau de liberdade igual a 29. Utilizando a tabela TED-Student, essa é diferente da outra tabela. A outra dava o valor do Q quadrado, da probabilidade Q quadrado. Essa dá o valor P. E aqui vemos que o valor P está em 1%. Como está abaixo da significância de 5%, rejeita-se novamente a hipótese nula e aceita-se a hipótese alternativa, que é a relação entre o tratamento de tianeptina e o nível de depressão dos pacientes. Vamos à resolução de um exercício da distribuição Fisher-Snedeker para entendermos melhor a teoria. Nessa aplicação também veremos como se utiliza a tabela F. Vamos ao enunciado. Suponha que são observadas 6 amostras selecionadas ao acaso de uma distribuição normal.
Sabe-se que S1 ao quadrado é igual a 30. Observa-se também 21 amostras selecionadas ao acaso de uma outra distribuição normal de característica similar à primeira. Entretanto, S2 quadrado igual a 36. Verifique se devemos aceitar ou rejeitar a hipótese nula com o nível de significância de 5%, ou seja, P igual a 0,05. A partir dos dados do enunciado do exercício, conseguimos encontrar que o número de amostras da primeira distribuição é 6, portanto, 5 graus de liberdade. Da segunda distribuição, 21 amostras, portanto, 20 graus de liberdade. Calculando assim, facilmente o valor de V. V vai ser igual a 3,333. Dessa forma, vamos verificar se V realmente é maior ou igual a C, o valor da tabela, para aceitar ou rejeitar a hipótese nula. Vamos consultar a tabela agora e entender melhor. Temos que achar em M o valor respectivo de 5, que são os graus de liberdade do numerador, e em N o número 20, que são os graus de liberdade do denominador. Sendo assim, encontramos que na tabela F o valor de C para estes graus de liberdade é 2,71. Então, encontramos o valor de C e podemos agora comparar com o valor de V. Chegamos a uma verdade, porque 3,333 é maior que 2,71. Assim, podemos afirmar com o nível de significância de 5% que a hipótese nula será rejeitada, confirmando a hipótese alternativa, ou seja, o desvio padrão ao quadrado de 1 é maior que o desvio padrão ao quadrado de 2, ou seja, a variância da primeira distribuição é maior que a variância da segunda.